Fala pessoal, bora para uma análise. Será que Max Verstappen ainda tem chance em 2025? Olhando as 6 corridas que faltam, o GP dos Estados Unidos, o GP do México, o GP do Brasil, o GP de Las Vegas, do Catar e de Abu Dhabi. Será que Verstappen ainda tem chance? Considerando o estilo da corrida, as características da pista, será que Max Verstappen levará esse título esse ano? Vamos começar analisando primeiramente pelo GP dos Estados Unidos, né, que vai acontecer amanhã, começa os treinos, né? Será que Max Verstappen tem chance? O GP dos Estados Unidos, ele é um GP que ele tem muitas curvas, né? Curvas rápidas, além de curvas lentas também. E tem algumas retas importantes. Então, a pista, ela exige um equilíbrio aerodinâmico. Ela é exigente. Nesse quesito, a McLaren se mostrou muito boa, sabe, ela mostrou consistência, né? A gente sabe que a McLaren mostrou o melhor comportamento, né? O melhor pacote, né? Desde 2020, 2025. Então, ela tem um bom ritmo de corrida, um equilíbrio. Mas a gente pode esperar que a Red Bull, ela pode explorar, né? As retas aí, porque ela vem melhorando, né? Esse quesito de velocidade nas retas e equilíbrio. Vem demonstrando essas características, né? Não podemos descartar também a Mercedes nessa corrida, né? Porque ela pode aparecer forte se ela acertar na suspensão e no equilíbrio. E não podemos esquecer da Ferrari, apesar de a Ferrari não ter demonstrado um bom desempenho ao longo das últimas corridas, né? A Ferrari tem potencial, né? Porque é muito bom em retas, né? Em retas, né? Retas importantes esse GP tem. Só que a janela operacional estreita, né, da Ferrari e a dificuldade de estabilidade pode dificultá-la, pode penalizá-la nessa corrida. Agora falando do México, né? Autódromo de Hermanos Rodrigues, né? Essa pista ela tem uma altitude elevada, né? Então a gente pode perceber um ar rarefeito. Ela tem retas longas e ela exige muita potência. Aí podemos destacar que Verstappen tem vantagem, a Red Bull tem vantagem. Ou a própria McLaren, né? Eu já destaquei, a McLaren apresentou um pacote completo esse ano. Então, nessas altitudes, né, a potência do motor e eficiência aerodinâmica, elas ganham peso. Então a Red Bull ela tem vantagem, né? Porque ela tem gerido bem, o motor dela gere bem isso, né? Mas a McLaren ainda ela pode ser competitiva nessa corrida, né? Se os Piastri e Norris não apresentar nenhum defeito, né? Geralmente dessas últimas corridas eles têm demonstrado muito nervosismo, né? Então vamos ver, né? Mas eles vêm competitivo. Aí novamente a Ferrari ela pode se aproveitar nas retas, né? Muito boa de retas. Só que a estabilidade da Ferrari ela pode ser de novo um problema. A gente não pode esquecer da Mercedes também. Que, claro, pode perder um pouco em potência, né? Porque exige muita potência, então ela pode perder um pouco em potência nessas condições. Agora falando do GP do Brasil, Interlagos, né? O GP com certeza um GP o brasileiro o melhor GP que tem, né? Então o GP do Brasil ele tem muitas mudanças de elevação. Ele tem essas combinações de curvas lentas e médias, né? Ele exige um chassi equilibrado e um bom desempenho em curvas. Aí a McLaren tem vantagem, né? A McLaren tem vantagem em cima da Mercedes, da Red Bull, né? Porque a McLaren ela tem uma vantagem, né? Pelo equilíbrio geral que ela tem, pelo pacote que ela apresenta, né? A Mercedes ela pode explorar, né? Nas sessões de média velocidade, né? Essas sessões de média velocidade a Mercedes pode explorar. E a Red Bull, não podemos esquecer que pode lutar, né? Porque apresentou uma boa atualização no seu pacote, mas o ponto fraco aí será essa consistência em curvas variadas, né? A Red Bull tem problema com isso, né? E não podemos esquecer da Ferrari, né? Que pode ter alguns dias bons, né?
mas já sabemos que a Ferrari ela é menos consistente sobre a variação de ritmo, né? E essas últimas corridas aí têm demonstrado não uma boa performance, né? E com relação ao circuito de Las Vegas, né? Ele é um circuito de rua temporário, né? Ele tem normalmente com retas, setores urbanos e curvas lentas. Então ali exige muita aderência, um bom torque, uma estabilidade em baixa velocidade. Aí a Mercedes tem vantagem. Em cima da McLaren tem vantagem, né? Em circuito urbano de rua, né, misto, né, a tração, o equilíbrio em baixa velocidade, estabilidade, eles são vitais, né? Pontos onde a Mercedes tradicionalmente consegue extrair performance, né? Só que a gente não pode duvidar da performance de Max Verstappen, né? Demonstra, pode ser que venha aí, tem um final de semana equilibrado aí na semana desse GP de Las Vegas, né? A McLaren, com certeza, ela também pode estar bem, né, se conseguir se adaptar nessa corrida, né? Ela pode se dar bem, apesar de não ser muito boa nessas corridas de rua, né? A Red Bull, ela pode surpreender, né? Se encontrar novamente esse equilíbrio, né? Só que vai sofrer aí nessas partes tortuosas, né? A Red Bull sofre muito, né? Nessas partes tortuosas, né? E a Ferrari vai ficar para trás se não se acertar, né? Vai continuar ficando para trás. E no Qatar, né? Será que a Red Bull tem chances, né? Então, o Qatar é uma pista moderna, né? Ela tem de alta velocidade, né? Ela tem um misto de curvas rápidas e médias, né? E um setor de retas importantes. Então, aí a McLaren ela tem vantagem, né? Ela tem vantagem geral nessa pista aí. Só que a Red Bull, com os upgrades que vem fazendo, né? Que vem fazendo, né? Ela pode desafiar nessas retas e curvas rápidas, né? Pode desafiar a McLaren, né? Então, o Verstappen vem forte aí. A Mercedes, com um bom setup, ela pode parecer forte, né? Não podemos descartar a Mercedes. E a Ferrari, como sempre, ela depende muito do acerto que ela fizer aí. Ela não pode ter margem se não fizer um bom acerto aí. Tem que fazer um bom acerto. E o último GP de Abu Dhabi, né, que é uma última parte da temporada, né, uma pista mista com retas e curvas médias, né, lentas. Ela tem uma exigência de estabilidade aerodinâmica e um bom desempenho em classificação e corrida, né? Então, a McLaren ela tem vantagem novamente, né? Porque ela entra em favorito, né, pelo acúmulo de desempenho consistente, né? Mas a gente sabe que ela tem que ir demonstrando aí, acho que pelo nervosismo dos pilotos, uma baixa aí de performance, e a Red Bull vem melhorando, né? Então, a Red Bull e a Mercedes, elas podem ser adversários fortes aí nessa parte final, nessa corrida, última corrida aí. E a Ferrari, né, salvo surpresas em atualização, ela tende a ficar para trás, né? Então, é assim, se a gente for analisar, né, ali resumindo, né, Estados Unidos, a McLaren vem em favorita, mas a Red Bull vem em segunda, então, pelas performances, se o Max Verstappen tiver um final de semana bom, pode ser que ganhe essa corrida aí, e aí diminui um pouco as distâncias, só que o Max Verstappen ele precisa contar com erros. A diferença aí é de 63 pontos. Então ele tem que contar com erros. Se eles errarem, o Max Verstappen tem chance. Agora no México, a gente pode contar que Verstappen vem, acho que uma grande chance de vitória. No Brasil, aí fica um pouco a dúvida se Verstappen tiver no dia bom. Pode ser que sim, mas ele tem que contar com erro da McLaren. A McLaren continua sendo, assim, um pacote completo, né? Las Vegas, né? O GP de Las Vegas, né? Aí eu acho que a Red Bull não tem chance, né? A Mercedes tem mais chance, né? Pista de rua, assim. É difícil. O Verstappen não manda muito bem, né? Então, por que o Verstappen ser campeão, tem que contar com erros, né? A Qatar, a McLaren vem mais forte, só que aí, com as performances da Red Bull, pode ser que Verstappen vença. E aí, no Abu Dhabi, aí, pode ser que Verstappen também vença com as atualizações. Então, Verstappen tem chance de ser campeão, mas você precisa contar com erros aí da McLaren. E vocês, o que vocês acham? Coloca nos comentários. Você acha que o Verstappen ele tem chance aí de ser campeão esse ano aí?